Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda parte dos nossos crimes contra criança e adolescente. Agora eu gostaria de falar para vocês de crimes de cunho sexual, vulgarmente conhecidos como pedofilia. Não há esse nome em iures em nenhum lugar, essa rubrica ou indicação marginal, que é o nome que a gente chama, aquele título que tem, né, com pedofilia, nada disso, mas é o que vulgarmente a gente conhece como pedofilia. Então, gostaria de compartilhar a minha tela com vocês e para a gente poder falar melhor desse crime assim conhecido. Esses crimes não estão no Código Penal, são crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Apesar dessa norma tratar da responsabilização e dos direitos de crianças e adolescentes, ela trata também de crimes cometidos contra eles. Então, olha só, e esse, infelizmente, é um crime cada vez mais comum, porque é facilitado pela rede mundial de computadores, a internet, né? Então, olha só, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio, pelo celular, pela câmera, né? Cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente. Então, quem faz, quem produz, quem filma, essa é a figura do produtor, de quem está fazendo. Depois a gente vai ver que incorre nesse crime também quem faz a intermediação, quem acha uma criança ou adolescente para atuar, quem atua com ele, pessoas que vendem, pessoas que disponibilizam. Mas quem produz, quem filma, quem fotografa está no caput do artigo 240. É um crime de pena máxima de reclusão de 8 anos, que é processado na vara criminal, o adulto que comete esse crime contra criança e adolescente. Mas só é crime se você produz, filma cena de sexo explícita ou pornográfica. E o que é isso? O artigo 241-E do Estatuto é considerado uma norma penal explicativa. Ele explica o conteúdo, né, do que quer dizer. Ele não é uma norma incriminadora em si, mas veio para esclarecer o que a gente entende por isso. E diz assim, o 241-E, acompanha comigo. Para efeito dos crimes previstos nessa lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas. Então, a montagem, o fazer entender que está em atividade sexual também já configura esse crime. Ou a exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Então, tem que ter bastante cuidado, né? Essa questão da genitália ou em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas. É o que se entende por cena de sexo explícito ou pornográfico. Sobre esse conceito, o STJ diz que essa definição ela não é completa, que ela pode ser ampliada, que ela não veio para restringir o alcance da norma, porque na interpretação do Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 6º fala, né, que a gente tem que considerar sempre a condição deles de pessoa, uma condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, e que é para protegê-los. Afinal de contas, o Estatuto da Criança e a nossa Constituição Federal adotou a chamada doutrina da proteção integral, com a finalidade de protegê-los. Então, a interpretação que se dá para as normas é no sentido de ampliar. Como essa não é uma norma penal incriminadora em si, porque direito penal a gente interpreta restritivamente, mas ela é uma norma penal explicativa, então a explicação dela entende que a gente deve dar um conteúdo mais amplo e não restrito. Olha que interessante. O parágrafo 1º do 240, ele pune igualmente o agenciador, quem recruta ou até coage a criança e adolescente a participar dessa cena, dessas fotos ou desses vídeos. E também quem contracena com ela. Lembrando que quem contracena, se tocar, praticar atos libidinosos, às vezes não é uma prática real, é uma prática simulada, mas se for real, ainda pratica o crime de estupro de vulnerável, tudo bem? Há uma causa de aumento de pena, também chamada de majorante,
prevista aí no Estatuto para quem comete esses crimes contra a criança no exercício do cargo ou função pública. Então, imagina se é um funcionário público cuja função deveria ser até zelar e cuidar dessa criança, ele usa o seu cargo para isso, essa proximidade que tem para fazer esse tipo de produção ou aliciá-lo, tem um aumento de 1/3, né? Também quem prevalece das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, tá? Alguém que foi recebido na casa daquela família, se aproveita daquela proximidade para assediar a criança e aliciá-la, também comete esse crime. Ou quem é parente dela, né, parentesco consanguíneo ou afim até o 3º grau, que seria o caso do tio, né, o empregador da vítima ou quem de alguma forma tiver autoridade sobre ela. Essas pessoas têm um aumento de pena para elas, tudo bem? Oi, meu filho. Você sabe onde que tem tinta? Pois a mamãe pega. A gente tinha aqui a participação especial de uma criança nessa aula. O artigo seguinte, 241, ele fala da conduta de vender ou expor à venda esse vídeo que foi produzido, tudo bem? Veja, quem produz cai no caput do 240, pena de 4 a 8. Quem agencia cai no parágrafo 1º. E quem vende cai no 241, todos com a mesma pena. Vai lá, mamãe já te ajuda. Então, olha só. E essa distribuição, publicação, oferta, mesmo que gratuita, sem o fim de lucro, olha lá, o enviar por e-mail, repassar, né, o distribuir, também cai no crime do artigo 241A. Cuidado com o que você repassa na internet, nos grupos de WhatsApp, no seu Instagram, no e-mail, no Facebook, né? Então, quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, publica, divulga, distribui, né? Fotografia ou vídeo que tenha esse conteúdo, aqui nem precisa de finalidade de lucro. Com a finalidade de lucro, já é a pena de até 8 anos, aqui vai de 3 a 6 anos. Claro, esse tipo só tem punição na modalidade dolosa. Dolo é vontade e consciência, ou seja, consciência, saber que se trata de um vídeo que relaciona criança e adolescente, e vontade de fazer essa atuação. Tudo bem? Gostaria de fazer um parêntese de uma lei que alterou o Código Penal e tornou esses crimes contra a dignidade sexual de adultos, crianças e adolescentes, crimes de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o promotor de justiça, o Ministério Público, o Procurador da República, eles vão atuar independentemente da vontade da vítima, tudo bem? Na repressão a esses crimes. E essa lei prevê que quem divulga cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, né, é uma norma mais específica e posterior também, né, ou faça apologia ou induza sua prática, né, a pena de reclusão de 1 a 5 anos se não constitui crime mais grave. Esse é um crime subsidiário expresso, porque pode ser que essa pessoa seja coautor ou partícipe naquele estupro. Às vezes está presenciando no momento e não agiu para impedir, né? Então, ele pode ser coautor no estupro, é um crime bem mais grave do que esse de divulgação. Então, essa norma específica, se a divulgação é de uma cena de estupro ou de estupro de vulnerável, cai nesse tipo penal que é posterior a isso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gostaria de sugerir a vocês um vídeo no YouTube super interessante, produzido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que fala sobre as redes sociais e a pedofilia. O contexto, ele chama atenção para a dimensão que isso tem tomado atualmente, né? Então, se você colocar no YouTube redes sociais e pedofilia, diagnóstico e soluções, você vai cair nesse vídeo, que na verdade, foi um evento do CNMP, né, de duração, salvo engano, 2 dias, então são algumas horas de gravação, mas eu sugiro para você ter uma ideia de como esses crimes têm ocorrido no momento atual. Gostaria de
de mostrar para vocês esse vídeo aqui, né, chamado da Internet Sem Vacilo, né, que é produzido pela Unicef, e aí tem esse meme que fala assim, ó, ele disse, manda nude, eu mandei a coleção renascentista. Essa é uma boa, mas esse vídeo já faz parte de uma campanha de conscientização, principalmente adolescentes, né, aqui a partir de um caso que aconteceu com a Jéssica no interior de Minas. Então, esse vídeo chama atenção, né, para a importância de estarmos presentes, né, de sermos presença e sermos esse porto seguro para crianças e adolescentes, que muitas vezes se deparam com situações que até para um adulto já seria assaz constrangedora e não sabe como atuar, quem recorrer, o que fazer, né? Muitos podem pensar até em suicídio diante de uma situação dessa, então eles precisam de apoio. E eles procuram os amigos, então se somos amigos, sejamos amigos, vamos dar esse abraço, né? Se somos pais ou professores, que a gente reflita também sobre que vínculo é esse que temos com os nossos filhos ou alunos que não é de confiança, é de medo, né? Por que que eles não têm essa abertura conosco? Para que a gente esteja presente quando sofrerem uma violação ou uma violência dessa forma. Chama atenção também para o perigo na internet que qualquer um pode estar exposto, né? Aqui sem fazer nenhum julgamento, é um fato que pode acontecer com qualquer pessoa, muito próxima a nós ou conosco mesmo. Então, qualquer um pode ser vítima. Quando atinge criança e adolescente, são mais vulneráveis ainda, porque eles estão nessa condição de pessoas em desenvolvimento, né? E é nossa responsabilidade de todos nós, de protegê-los e colocá-los a salvo, e principalmente nesse período de uso da internet, nesse período de pandemia, do Covid-19, que as aulas são online, eles estão mais tempo na internet, estão mais suscetíveis a esse tipo de abordagem ou de risco, ou de subtração das fotos e de acontecer uma situação dessa. Então, é preciso ser falado, é preciso, acima de tudo, serem apoiados, né? Então, pessoal, vamos voltar na próxima aula para falar mais sobre outras pessoas que podem incorrer nesses crimes, como provedor de conteúdo, provedor de acesso, né? Que se notificados não tomam providência, eles podem incorrer. Tudo bem? Então, até a próxima aula, e eu gostaria de acabar aqui com essa frase para a nossa reflexão sobre as nossas crianças e adolescentes. Olha só. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Então, proteger a dignidade sexual das nossas crianças e adolescentes é garantir a eles um desenvolvimento, uma maturidade sexual no tempo certo e sadio, né? Então, não, à medida que
atende aos instintos egoístas, lascivos de um. Por outro lado, a gente está erotizando de uma forma muito precoce e gerando traumas em pessoas que serão o futuro da nossa nação. Então, protejamos contra esse tipo de violação precoce que prejudica o desenvolvimento sadio, psicológico e sexual das nossas crianças e adolescentes. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Vou ali socorrer a minha criança que precisa de ajuda. Até já, pessoal. Tchau, tchau.